Você já parou para pensar como um único segundo pode mudar sua vida inteira? Tipo, você está andando na rua, normal, pensando na próxima reunião, no trânsito, nas contas do mês, e de repente você vê alguém que você jurou nunca mais ver. Alguém que você amou. Alguém que você perdeu. E essa pessoa está caindo bem na sua frente. É exatamente isso que aconteceu com o cara dessa história. E cara, prepara o coração porque o que vem depois é de arrepiar. Então, vamos lá. Imagina Manhattan num dia frio daqueles de cortar o rosto. Aquele vento que parece que tá te cutucando com agulhas de gelo, sabe? As ruas lotadas, gente pra todo lado, cada um na sua correria, ninguém olhando pra ninguém. Cidade grande é assim, né? Todo mundo junto, mas todo mundo sozinho. No meio dessa loucura toda, tem um cara chamado James. James Caldwell. E olha, esse cara tinha tudo que a gente vê em filme. Terno impecável, sapato que provavelmente custou mais que o salário de 3 meses de muita gente, relógio Rolex brilhando no pulso. Sucesso. Tinha de sobra. Dinheiro? Nem se fala. Mas sabe aquela coisa que não dá pra comprar? Aquela sensação de que tá faltando alguma coisa mesmo quando você tem tudo. Pois é, ele tinha isso também. James estava andando pela Quinta Avenida, pensando em números, contratos, aquelas paradas de empresa que parecem super importantes mas que no fundo a gente sabe que não são. Ele olhou para o relógio dele caríssimo e percebeu que estava adiantado para a próxima reunião. Ótimo! Mais tempo para pensar nas coisas que ele não queria pensar. Porque olha, por mais que esse cara parecesse ter a vida ganha, tinha um buraco dentro dele. Um vazio daqueles que dói, principalmente quando você para quieto e os pensamentos começam a aparecer. Durante anos ele achou que era normal, que era o preço do sucesso. Trabalhar duro, ganhar dinheiro, construir um império, tudo tem um custo, né? Só que ultimamente esse vazio tinha virado tipo um abismo, sabe? Aquela coisa que vai te engolindo aos pouquinhos. Ele parou ali perto do Madison Square Park, esperando a galera passar para poder atravessar. E foi aí, naquele momento aleatório, que ele viu uma mulher cambaleando perto de um banco do parque, segurando a lateral do corpo, e de repente, pá, no chão. Agora olha, numa cidade como Nova York, você vê cada coisa. A maioria das pessoas nem ia reparar, ia continuar andando, cada um com seus problemas. Mas James sentiu algo estranho, tipo uma força puxando ele para lá. O coração dele começou a acelerar antes mesmo de ele entender o porquê. Ele foi se aproximando, e quanto mais perto chegava, mais os detalhes iam ficando claros. O cabelo ruivo caindo sobre o rosto, a pele pálida mas com aquele rubor de quem tá passando mal, as feições que ele conhecia tão bem que poderia desenhar de olhos fechados. Clara. Ele sussurrou o nome dela como se fosse uma palavra de outro idioma, uma palavra que ele não falava há anos. A última vez que tinha dito esse nome foi no dia do divórcio deles. Naquele dia terrível em que a voz dele estava cansada e a dela estava destruída. A cabeça dela se virou devagar na direção dele, os olhos tentando focar, e quando finalmente focaram, cara, foi tipo o mundo parando. Mesmo com toda a exaustão, mesmo com a confusão, ela reconheceu ele. James. A voz dela mal saiu, um sussurro fraquinho, antes dos olhos dela fecharem de novo. E ali, naquele momento, alguma coisa dentro do James simplesmente explodiu. O pânico veio com tudo. Ele se ajoelhou do lado dela, as mãos tremendo enquanto tentava entender o que estava acontecendo. Clara. Clara, você me ouve? A voz dele rachando no meio da frase. Ele colocou os dedos no pescoço dela, procurando o pulso. Tava lá, fraco mas firme. Graças a Deus. Ele olhou em volta, desesperado, e gritou para a primeira pessoa que viu. Liga pro 192. Agora. Mas ele não ia ficar ali esperando. Não tinha como. James pegou Clara no colo. E cara, ela estava tão leve que assustou. Mais leve do que ele lembrava. Como se a vida tivesse sido pesada demais para ela. O táxi até o hospital foi tipo um borrão na cabeça dele. Ele nem registrou direito o motorista reclamando da pressa, nem as ruas geladas lá fora. Tudo que ele conseguia ver era Clara, a respiração dela curta, superficial, as linhas de cansaço marcadas no rosto. Linhas que não estavam lá antes. No hospital, as enfermeiras levaram ela correndo, deixando James sozinho na sala de espera. Aquelas paredes verde clarinho que supostamente acalmam as pessoas só deixaram ele mais nervoso. Ele sentou numa cadeira de plástico dura, as mãos apertando a beirada, os nós dos dedos brancos de tanta força. Os minutos pareciam horas. Cada segundo arrastado, pesado. E a cabeça dele? Nossa, a cabeça dele não parava. 1000 perguntas,
1000 pensamentos, 1000 e se. Depois de um tempo que pareceu uma eternidade, ele finalmente conseguiu entrar no quarto. Clara estava deitada na cama do hospital, conectada naqueles aparelhinhos que ficam apitando, monitorando tudo. Ela parecia tão pequena ali, tão frágil. E o barriga? Cara, foi aí que ele viu. Ela estava grávida. O coração dele quase saiu pela boca. James sentou na cadeira do lado da cama, o corpo tenso, a mente girando tipo carrossel descontrolado. Ele não tinha estado tão perto dela em anos, mas mesmo assim parecia familiar e estranho ao mesmo tempo. Clara se mexeu, os dedos tremendo contra o lençol branco. James se endireitou na hora, o coração disparado de novo. Os olhos dela abriram devagar, ainda meio confusos. James. Foi a primeira coisa que ela disse, a voz rouca. Eu tô aqui. Ele respondeu rápido, se inclinando para frente. Como você está se sentindo? Ela piscou algumas vezes, tentando juntar as peças. Como se um caminhão tivesse passado por cima de mim. James não conseguiu segurar um sorrisinho. Mesmo naquela situação, ela ainda tinha aquele humor sarcástico dela. Mas o sorriso morreu quando os olhos dele foram direto pro barriga dela de novo. A garganta apertou. Clara. Ele começou, procurando as palavras certas, o que é sempre difícil nessas horas. A enfermeira disse que o bebê tá bem. A mudança na expressão dela foi instantânea. A mão voou pro barriga, protetora, quase defensiva. E aquilo doeu no peito do James de um jeito que ele não esperava. Eles te contaram. Ela falou baixinho, sem olhar para ele. Clara. Ele se aproximou mais, tentando fazer ela olhar nos olhos dele. Por que você não me contou? Por que não ligou? Eu deveria saber. Ela soltou um suspiro cansado, os dedos brincando com a ponta do lençol. Não era tão simples assim, James. A gente não estava exatamente no momento em que eu podia só pegar o telefone e falar oi, por acaso, tô grávida. James ficou olhando para ela, a culpa apertando o peito dele como uma morsa. Ele lembrou daquele dia em que ela saiu da vida dele, a voz tremendo enquanto dizia que não conseguia competir com as ambições dele. Na época, ele estava tão enfiado no trabalho que não entendeu direito o que estava perdendo. Agora, sentado ali, percebendo tudo que tinha perdido, tudo que não tinha visto, cara, foi como levar um soco. Você devia ter me contado mesmo assim. Ele insistiu, mais baixo dessa vez. Eu teria ficado do seu lado. Os olhos dela se viraram para ele rápido, com uma raiva que cortou. Teria mesmo. Teria ficado do meu lado de verdade, James? Ou teria mandado um cheque e voltado para suas reuniões? Aquilo doeu porque não era totalmente mentira. O James de 5 anos atrás provavelmente teria feito exatamente isso, se convencendo de que era a melhor forma de ajudar, de prover. Mas agora, vendo ela ali, vulnerável, carregando o filho dele, ele percebeu como um gesto desse seria vazio. Eu não sei o que eu teria feito naquela época. Ele admitiu, e tinha arrependimento pesado na voz. Mas eu sei o que eu quero fazer agora. Clara ficou estudando o rosto dele, tentando ler se ele estava falando sério. A tensão no ar era quase palpável, tipo uma batalha silenciosa entre duas pessoas que já se amaram muito e se machucaram na mesma medida. Finalmente, ela desviou o olhar, os dedos apertando o lençol com mais força. Eu não queria que você se sentisse obrigado. Ela falou depois de uma pausa longa. Cheguei até aqui sozinha. Cuidei de tudo, ou pelo menos achei que conseguiria. James sentiu uma tristeza profunda ao perceber a rachadura na voz dela, todas as lutas não ditas que ela tinha enfrentado sozinha. Você não deveria ter que fazer isso sozinha, Clara. Essa é minha responsabilidade também. O olhar dela voltou para ele, mais suave agora, mas ainda cauteloso. E o que isso significa, James? Você vai chegar de repente e consertar tudo? Comprar seu caminho para fazer parte disso? As palavras eram afiadas, mas não eram para machucar de propósito. James conseguia ver o medo por trás delas. Medo de ser decepcionada de novo, de se abrir só para se machucar outra vez. E ele não podia culpar ela por isso. Não. Ele disse com firmeza. Eu não quero comprar nada. Só quero estar aqui para você, pro bebê, para qualquer coisa que vocês precisarem. A expressão dela vacilou, e por um momento James achou que ela ia fechar ele para fora de novo. Mas então ela suspirou, e aquela luta nos olhos dela deu lugar a algo mais vulnerável. Eu não sei se consigo confiar em você, James. Ainda não. Eu entendo. Ele respondeu, a voz firme. Mas deixa eu provar.
Deixa eu estar aqui dessa vez. O silêncio que veio depois foi pesado, mas não desconfortável. Era aquele tipo de silêncio que fala das coisas não ditas, das feridas começando a cicatrizar devagar. Finalmente, Clara acenou com a cabeça, um gesto pequeno, mas foi o suficiente para dar esperança pro James. Ele não esperava perdão do dia para a noite, mas pela primeira vez em anos, sentia que eles estavam dando um passo, por menor que fosse, na direção certa. Uma enfermeira entrou no quarto com uma prancheta. A gente precisa fazer mais alguns exames para garantir que está tudo nos conformes. Pode demorar um pouco. James se levantou, saindo do caminho, mas não indo embora. Eu vou esperar. Ele disse, olhando rapidamente para os olhos da Clara antes de se virar para a enfermeira. Clara ficou observando ele, o coração dela uma mistura de emoções que ela ainda não conseguia desembaralhar. Quando a porta fechou atrás da enfermeira, ela deixou a cabeça cair de volta no travesseiro, a mão ainda descansando protetoramente sobre o barriga. Pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu o mais fraco brilho de esperança. Não era uma promessa, não ainda. Mas era alguma coisa. E por enquanto, isso era suficiente. No dia seguinte, James voltou para o hospital levando um buquê pequeno de lírios brancos. Era um gesto simples, algo que ele esperava que não parecesse exagerado ou forçado demais. As flores lembravam ele da Clara, das tardes tranquilas que eles passavam no apartamento minúsculo dela, cercados pelo cheiro das velas favoritas dela e aquela playlist de música que ela ouvia quando pintava. Essas memórias, agora tingidas de arrependimento, pareciam relíquias de uma vida que ele mal reconhecia como sua. Quando ele entrou no quarto, Clara estava sentada na cama, distraída mexendo numa revista. Ela nem parecia estar lendo de verdade. O cabelo ruivo dela estava preso num rabo de cavalo frouxo, e ela parecia mais alerta que na noite anterior, mas as olheiras ainda estavam lá, marcadas. Ela olhou para cima quando ouviu a porta, e congelou por um segundo, o olhar indo direto pro buquê na mão dele. James ficou parado ali na entrada, de repente inseguro. Exagerei. Clara levantou uma sobrancelha, mas não segurou o sorrisinho que apareceu. Não é seu estilo normal, mas aceito. Ele entrou e colocou as flores na mesinha do lado da cama. Achei que era hora de quebrar a tradição. Ele disse de leve, puxando a cadeira mais para perto. Como você está se sentindo? Clara deu de ombros. Melhor, eu acho. Eles vão me deixar mais 1 ou 2 dias em observação. Aparentemente desmaiar em público é meio mal visto. James fez uma careta com o tom autodepreciativo dela. Você me assustou pra caramba. Quando eu te vi. Ele parou, a voz engrossando. Não sabia o que pensar. A expressão dela suavizou, mas ela rapidamente disfarçou com um sorriso irônico. Bom, não tô planejando fazer disso um hábito. O silêncio se instalou entre eles, e James se pegou estudando ela, procurando as palavras certas. Tinha tanta coisa que ele queria dizer, mas tudo parecia grande demais, pesado demais para aquele momento frágil. Então ele começou pequeno. Você precisa de alguma coisa de casa. Tipo, roupa, livros, qualquer coisa. Clara hesitou, os dedos passando pela beirada do lençol. Tenho tudo o que preciso. Tô acostumada a me virar sozinha. Mas não precisa. James respondeu, se inclinando para frente. Deixa eu ajudar, Clara. Não só agora, mas daqui para frente. Os olhos dela encontraram os dele, cautelosos e defensivos. O que isso significa exatamente? Você tá se oferecendo para ser tipo um pai part-time. Porque eu não preciso de caridade. Não é caridade. Ele disse rápido. É responsabilidade. E mais que isso, é o que eu quero. Não quero só mandar dinheiro ou aparecer quando for conveniente. Quero estar envolvido de verdade. Clara franziu a testa, a expressão ficando tensa. Você fala isso agora. Mas e quando a sua empresa exigir sua atenção? Quando o conselho precisar de você? Você sempre foi bom em fazer promessas, James. Mas cumprir? Essa é outra história. As palavras dela doeram, mas James não recuou. Ele sabia que ela tinha todos os motivos para duvidar dele. Ainda assim, não podia deixar ela empurrá-lo para longe. Não dessa vez. Eu mudei, Clara. Ele disse baixinho. Ou pelo menos tô tentando. Sei que estraguei tudo antes, e não posso desfazer o passado. Mas posso estar aqui agora. Pra você, pro bebê. Deixa eu provar. Clara ficou olhando para ele por um longo momento, os olhos dela vasculhando o rosto dele como se tentasse descobrir a verdade nas palavras. Finalmente, ela suspirou, os ombros caindo um pouco.
O que você tá propondo exatamente? James soltou o ar, aliviado que ela pelo menos estava disposta a ouvir. Vem morar no meu AP. Só até o bebê nascer. Você não deveria ter que se preocupar com nada, aluguel, compras, contas de hospital. Deixa eu cuidar disso. Os olhos dela regalaram, e ela balançou a cabeça. James, isso é, eu não posso simplesmente me mudar pro seu ático e brincar de casinha. Não é assim que funciona. Não tô pedindo isso. Ele disse rapidamente. Não é sobre a gente voltar. É sobre garantir que você e o bebê estejam seguros e cuidados. Nada além disso. Os lábios dela se apertaram numa linha fina, e ela desviou o olhar, focando no buquê de lírios. Não é tão simples assim. Eu sei. James disse suavemente. Mas nada disso é simples, Clara. E tudo bem. A gente descobre junto. Por um momento, ela não respondeu, e o coração do James afundou. O peso do silêncio dela era quase insuportável. Mas então ela se virou de volta para ele, a expressão ainda guardada mas com algo mais suave. Vou pensar no assunto. Ela disse finalmente. Não era um sim, mas também não era um não. James acenou com a cabeça, uma faísca pequena de esperança acendendo no peito. É só isso que tô pedindo. Mais tarde naquela tarde, James saiu do hospital para atender uma ligação. O ar frio bateu no rosto dele, e o barulho da cidade preencheu o espaço ao redor. A ligação era do CFO dele, exigindo atenção no negócio que estava por vir. Ele atendeu de forma seca, o tom afiado e eficiente enquanto fazia malabarismo com detalhes sobre lucros e projeções. Mas mesmo enquanto falava, a mente dele estava em outro lugar. Em Clara. Na esperança frágil de reconstruir algo que ele achava que tinha perdido para sempre. Quando a ligação terminou, ele ficou olhando para o celular, a tela brilhante refletindo sua expressão conflitada. Pela primeira vez em anos, os números e negócios pareciam insignificantes. Tudo o que importava estava lá em cima, numa cama de hospital, carregando o filho que ele nunca soube que queria. Quando ele voltou para o hospital, James fez um voto silencioso. Ele não ia decepcionar ela de novo. Não importava o que fosse necessário, ele ia provar para Clara, e para si mesmo, que era capaz de ser o homem que ela e o bebê mereciam. O ático do James estava num silêncio pesado enquanto ele andava pela sala de estar, esperando a chegada da Clara. O piso de mármore polido refletia a luz do sol da tarde que entrava pelas janelas enormes do chão ao teto, um testemunho da vida meticulosamente montada que ele tinha. Tudo naquele espaço, desde a arte abstrata nas paredes até os móveis minimalistas e elegantes, falava de riqueza e sucesso. Mas enquanto esperava, aquele ambiente impecável parecia frio e vazio. Ele olhou para o relógio pela terceira vez, a ansiedade roendo por dentro. Clara tinha concordado em se mudar temporariamente depois de muita persuasão, mas o acordo dela veio com um aviso claro. Isso não significa que tô dependendo de você. É pelo bebê, James. Quando a campainha finalmente tocou, James quase tropeçou nos próprios pés correndo para atender. Ele abriu a porta e encontrou Clara parada ali, uma mochila no ombro. O cabelo ruivo estava preso para trás, e ela usava um casaco simples que parecia fino demais para o frio. Oi. Ela disse, a voz tentativa. Oi. James respondeu, se afastando para deixar ela entrar. O olhar dele foi direto para a barriga dela, agora mais visível embaixo do suéter. Deixa eu pegar isso. Ele ofereceu, esticando a mão para a mochila. Clara hesitou, os dedos apertando a alça antes de finalmente deixar ele pegar. Valeu. Quando ela entrou, os olhos dela varreram o espaço, absorvendo tudo. A sala enorme, com o horizonte cintilante da cidade visível além das janelas. James observou ela com cuidado, tentando medir a reação. É diferente. Clara disse finalmente, o tom neutro. Bem maior do que eu lembrava. James não conseguiu dizer se era um elogio ou uma crítica, mas escolheu não insistir. É só um lugar. O que importa é que você fique confortável. Clara não respondeu imediatamente. Em vez disso, ela foi até a janela, olhando para a cidade lá embaixo. Por um momento, James viu um lampejo da mulher por quem ele tinha se apaixonado, a sonhadora quieta que uma vez pintou paisagens urbanas com tanta emoção vívida que elas pareciam vivas. É bonito. Ela disse suavemente, a respiração embaçando o vidro. James chegou mais perto, mantendo uma distância respeitosa. Eu costumava achar que era. Agora não tenho tanta certeza. Clara se virou para ele, as sobrancelhas franzidas. Como assim? Ele hesitou, a vulnerabilidade do momento pegando ele desprevenido.
É que tudo isso, tudo que eu construí, não parece tão importante quanto costumava. Não quando eu penso no que perdi para chegar aqui. A expressão dela mudou, um lampejo de compreensão nos olhos, mas ela rapidamente desviou o olhar, a mão descansando protetoramente sobre o barriga. Todos nós fazemos escolhas, James. E vivemos com as consequências. As palavras dela foram uma repreensão gentil, mas não carregavam maldade. Ainda assim, doeram, um lembrete de quão profundamente ele tinha machucado ela. Os dias que se seguiram foram uma dança delicada de limites e conexão tentativa. Clara se instalou no quarto de hóspedes, um espaço que James tinha preparado às pressas com lençóis macios e flores frescas. Ela passou a maior parte do tempo lendo ou desenhando num caderno que mantinha por perto, os movimentos cuidadosos e deliberados. James respeitou o espaço dela, mas não conseguia evitar de olhar para ela sempre que se cruzavam. Uma noite, ele a encontrou na cozinha, um zumbido baixinho escapando dos lábios dela enquanto preparava chá. O som o pegou desprevenido, puxando uma memória que ele não visitava há anos. Você ainda zumbi quando tá concentrada. Ele disse, apoiado no batente da porta. Clara olhou para cima, assustada. Não percebi que estava fazendo isso. É legal. James disse, a voz suave. Eu adorava ouvir quando você pintava. A mão dela parou no bule, os olhos voando para ele. Parece uma vida inteira atrás. Parece mesmo. James admitiu. Ele deu um passo tentativo para mais perto. Mas algumas coisas não mudam. Clara não respondeu imediatamente, o olhar caindo pro balcão. Talvez. Mas a gente não é mais aquelas pessoas. Eu sei. Ele disse, o tom sincero. Mas isso não significa que a gente não possa tentar ser melhor. Naquela noite, James não conseguiu dormir. Ele se encontrou no escritório, olhando para a coleção de livros que tinha juntado ao longo dos anos. Seu sucesso tinha sido construído em estratégia e negociação, na habilidade dele de ler pessoas e situações. Mas quando se tratava de Clara, ele se sentia como um novato tropeçando no escuro. Enquanto folheava um diário de capa de couro que ele tinha usado uma vez, uma página solta caiu. Era um esboço que Clara tinha feito durante uma manhã preguiçosa de domingo anos atrás. A imagem era simples. Os dois sentados juntos num banco de parque, a cabeça dela apoiada no ombro dele. Ela tinha capturado o calor daquele momento com uma precisão impressionante, as linhas delicadas mas propositais. James ficou encarando o desenho, a garganta apertando. Ele lembrava daquele dia vividamente. Como a luz do sol filtrava pelas árvores, o som da risada dela enquanto eles compartilhavam histórias sobre seus sonhos. Tinha sido uma das últimas vezes que ele tinha se sentido verdadeiramente satisfeito. Dobrando o esboço com cuidado, ele o deslizou de volta pro diário. Pela primeira vez em anos, ele se permitiu ter esperança. Não apenas de reconciliação, mas de uma chance de construir algo novo. Na manhã seguinte, Clara encontrou James na cozinha, um pequeno café da manhã arrumado no balcão. Ela parou na porta, os olhos arregalando levemente. Você não precisava fazer tudo isso. Ela disse, chegando mais perto. James deu de ombros, um sorriso tímido aparecendo nos lábios. Achei que era o mínimo que eu podia fazer. Clara hesitou antes de sentar. Quando ela pegou uma torrada, olhou para ele. Por que você tá fazendo isso, James? Sério? Ele encontrou o olhar dela, a expressão séria. Porque eu quero. Porque eu me importo com você. E porque não quero cometer os mesmos erros de novo. Clara ficou estudando ele por um longo momento, os dedos roçando a beirada do prato. Finalmente, ela acenou com a cabeça, a expressão suavizando. Tá bom. Vamos ver onde isso vai dar. Não era uma declaração nem uma promessa, mas era um começo. E para James, isso era suficiente por enquanto. O ritmo quieto dos dias deles juntos começou a se estabelecer numa rotina desconfortável. Clara passava as manhãs desenhando na mesinha que James tinha montado no quarto de hóspedes, enquanto James continuava comandando a empresa do escritório em casa. Eles compartilhavam refeições ocasionalmente, as conversas andando na ponta dos pés em volta da fragilidade do passado compartilhado e da incerteza do futuro. Mas conforme os dias viravam semanas, um calor sutil começou a se infiltrar nas interações deles. James notava como a guarda da Clara baixava, mesmo que só um pouquinho, quando ela falava sobre os planos pro bebê. Clara, por sua vez, observava como James suavizava na presença dela, as arestas afiadas dele ficando menos cortantes com o esforço genuíno que ele fazia para se conectar. Foi durante um desses momentos de proximidade tentativa,
Uma noite tranquila tomando chá na sala, que a tempestade finalmente estourou. Clara estava sentada no sofá fofinho, as pernas dobradas embaixo dela enquanto segurava uma caneca fumegante de chá de camomila. Toques suaves de jazz tocavam das caixas de som, a melodia suave preenchendo o espaço amplo. James estava sentado na frente dela, as mangas arregaçadas e um sorriso leve nos lábios enquanto ouvia ela falar sobre as aulas de arte. Tenho pensado. Clara disse, colocando a caneca na mesa. Depois que o bebê nascer, acho que quero voltar a dar aulas. Não tempo integral, mas o suficiente para sentir que estou contribuindo com algo. James acenou com a cabeça, se inclinando para frente com interesse genuíno. É uma ótima ideia. Seus alunos sempre te adoraram. Os lábios dela se curvaram num sorriso pequeno, uma suavidade rara na expressão. Não é sobre eles me adorarem. É sobre propósito, sabe? Sentir que faço parte de algo maior. Você faz. James disse baixinho, o olhar firme. Sempre fez. As palavras ficaram suspensas no ar, pesadas com emoção não dita. Clara desviou o olhar, os dedos traçando a beirada da caneca. Antes que ela pudesse responder, o celular do James vibrou na mesinha de centro. O som agudo quebrou o momento, e ele instintivamente esticou a mão. Desculpa. Ele murmurou, olhando para a tela. A expressão dele mudou instantaneamente, o calor leve nos olhos substituído por um foco frio e calculado. O que foi? Clara perguntou, o tom cauteloso. James hesitou, a mandíbula apertando. É coisa do trabalho. Resolvo depois. Os olhos dela se estreitaram, suspeita piscando no olhar. É sobre aquele projeto que você mencionou? O negócio de desenvolvimento. A hesitação do James foi breve mas perceptível. É. Ele disse finalmente. Não é nada com que você precise se preocupar. Mas Clara não estava convencida. James, o que está acontecendo? Você tem evitado ligações a semana toda. Tem algo errado. Tá tudo bem, Clara. Ele disse, o tom cortado. É só trabalho. A conversa morreu ali, mas o desconforto ficou. Clara não conseguia se livrar da sensação de que James não estava contando a verdade toda. Na tarde seguinte, Clara se viu sozinha no ático, a curiosidade roendo por dentro. Ela disse para si mesma que não era sobre desconfiança, era sobre entender. James tinha agido estranho ultimamente, e ela precisava saber por quê. Entrando no escritório dele, ela hesitou por um momento antes de pisar lá dentro. O ambiente era impecavelmente organizado, um testemunho da natureza meticulosa do James. Na mesa, um notebook elegante estava aberto, a tela escura mas não trancada. Os dedos da Clara pairaram sobre o teclado. Ela hesitou, o peso do que estava prestes a fazer pressionando ela, mas aquela sensação insistente não deixava ela ir embora. Respirando fundo, ela tocou o touchpad e a tela acendeu. Um documento estava aberto, o título olhando de volta para ela como um soco, Proposta de Desenvolvimento Madison Heights. Os olhos da Clara escanearam o conteúdo, o coração afundando com cada linha. O projeto que a empresa do James estava liderando não era qualquer desenvolvimento. Era uma iniciativa massiva de renovação urbana que envolvia demolir vários centros comunitários e complexos de habitação popular, incluindo aquele onde Clara tinha dado aulas de arte para crianças carentes. O estômago dela revirou quando a realização caiu. James sabia. Ele tinha que saber. E ainda assim não tinha falado uma palavra sequer. O som da porta da frente abrindo a arrancou dos pensamentos. Rapidamente, ela fechou o notebook e saiu do escritório, o pulso acelerado. Quando James entrou na sala, Clara estava esperando por ele, os braços cruzados e a expressão tensa. Clara. Ele disse, sentindo a tensão imediatamente. O que houve? Ela não perdeu tempo. Por que você não me contou sobre o projeto Madison Heights? James congelou, o rosto empalidecendo levemente. Clara, eu posso explicar. Porque parece que sua empresa está planejando derrubar a comunidade com que venho trabalhando há anos, e você achou que não precisava mencionar. Ela cortou, a voz afiada. Eu não sabia dos detalhes. James disse rapidamente, o tom defensivo. É um projeto enorme. Deleguei para o meu time. Isso não é desculpa, James. Clara disparou. Você é o CEO. Você é responsável. Eu não quis que isso acontecesse. Ele disse, a voz subindo. Você acha que eu queria machucar você? Machucar alguém. Mas você machucou. Clara disse, a voz quebrando. E você nem se importou o suficiente para descobrir como.
Você ficou tão focado em consertar as coisas entre a gente que não parou para pensar no que suas ações podem significar para mim ou para as pessoas que você está afetando. James deu um passo mais perto, a expressão suplicante. Clara, por favor, deixe eu consertar isso. Vou parar o projeto. Não é sobre parar o projeto. Ela interrompeu, lágrimas brilhando nos olhos. É sobre confiança, James. Como eu posso confiar em você quando você esconde coisas assim de mim? As palavras dela o atingiram como um golpe, e por um momento ele ficou em silêncio, o olhar caindo pro chão. Quando finalmente olhou para cima, a voz dele estava baixa, quase quebrada. Tô tentando, Clara. Tô tentando ser melhor, mas não consigo mudar da noite pro dia. Clara ficou encarando ele, o coração doendo com o peso da dor compartilhada. Eu sei que você tá tentando. Ela disse suavemente. Mas talvez tentar não seja suficiente. Com isso, ela se virou e foi embora, deixando James parado sozinho na sala. A distância entre eles parecia impossível de cruzar. Aquele momento marcou uma virada no relacionamento deles, enquanto James era forçado a confrontar não apenas seus erros, mas as falhas mais profundas nas prioridades dele. Clara, enquanto isso, tinha que lidar com seus próprios medos de vulnerabilidade e se ela realmente podia confiar nele de novo. A tensão no ático era palpável, um silêncio pesado se estendendo entre James e Clara como um abismo impossível de atravessar. Dias tinham passado desde a discussão deles, mas as palavras que trocaram ainda estavam ali, cruas e sem cicatrizar. James tinha tentado se aproximar dela, explicar, mas Clara manteve distância, se refugiando no quarto de hóspedes e no santuário dos próprios pensamentos. Para James, o silêncio era insuportável. Ele sempre tinha sido um homem de ação, alguém que conseguia resolver problemas com lógica e determinação. Mas isso não era um negócio para negociar nem uma crise para gerenciar. Era Clara, alguém que ele já tinha decepcionado vezes demais, e dessa vez ele não tinha certeza se um pedido de desculpa seria suficiente. Numa manhã, James saiu do ático cedo sem avisar Clara. Ele tinha passado a noite debruçado sobre documentos relacionados ao projeto Madison Heights, rastreando as origens e percebendo quão cego ele tinha sido às consequências. Os relatórios e propostas estavam cheios de estatísticas e projeções, mas não conseguiam capturar o custo humano. As vidas que seriam viradas de cabeça para baixo, as comunidades que seriam apagadas. Determinado a ver por si mesmo, James foi de carro até o bairro em questão. As ruas estavam vivas com a conversa de crianças brincando e o zumbido da vida numa comunidade unida. Os prédios, embora velhos e desgastados, eram símbolos de resistência e história. Ele estacionou o carro e saiu, os sapatos polidos parecendo fora de lugar na calçada rachada. Enquanto andava, ele viu o centro de arte que Clara tinha mencionado. Um prédio modesto com murais coloridos pintados nas paredes. As cenas retratavam famílias, cultura e um senso de união que era bem mais vibrante do que qualquer coisa que seus arranha-céus pudessem oferecer. Uma mulher o cumprimentou na entrada, os olhos cautelosos. Posso ajudar? Só visitando. James disse, a voz incerta. Ouvi muito falar desse lugar. A mulher o observou por um momento antes de acenar com a cabeça. A gente tem ouvido bastante também sobre como esse lugar pode não estar aqui por muito mais tempo. As palavras doeram, mas James forçou a si mesmo a acenar. É por isso que estou aqui. Para entender. A mulher hesitou, então fez sinal para ele seguir. O centro de arte era pequeno mas cheio de vida. Crianças pintando em cavaletes, adolescentes praticando coreografias de dança, e adultos se reunindo numa assembleia comunitária. James observou em silêncio, o peso das decisões dele pressionando com cada segundo que passava. Mais tarde naquela noite, James voltou pro ático, a mente acelerada. Clara estava na sala, o caderno de desenho aberto no colo. Ela olhou para cima quando ele entrou, a expressão guardada. Clara. Ele disse suavemente, caminhando em direção a ela. Fui ao Madison Heights hoje. Os olhos dela regalaram levemente, mas ela não disse nada, esperando ele continuar. Eu precisava ver com meus próprios olhos. Ele disse, sentando na frente dela. Ver o que eu tenho sido cego. Clara colocou o caderno de lado, as mãos descansando no colo. E o que você viu? Vi pessoas. Famílias. Crianças vivendo suas vidas, construindo algo real. Vi o centro de arte onde você trabalha. É incrível, Clara. O que você fez lá é lindo. Os lábios dela se apertaram numa linha fina, e ela desviou o olhar. Não é sobre mim, James. É sobre eles.
Sobre as vidas que vão ser destruídas se esse projeto for para frente. Eu sei. James disse, a voz firme. É por isso que decidi cancelar. A cabeça da Clara virou para ele rapidamente, os olhos arregalados de descrença. O quê? Vou parar o projeto. Ele repetiu. Já entrei em contato com o conselho. Vai custar muito pra gente, mas não me importo. Não posso deixar isso acontecer. Não agora, não nunca. Por um momento, Clara simplesmente ficou olhando para ele, as emoções um turbilhão de choque, alívio e algo que ela não conseguia nomear. James, por que você tá fazendo isso? Porque é a coisa certa a fazer. Ele disse. E porque preciso que você saiba que eu não sou mais o homem que eu era. Cometi erros, tantos erros, mas quero fazer melhor. Por você, pelo bebê, por mim mesmo. O olhar da Clara suavizou, as defesas rachando o suficiente para deixar as palavras dele penetrarem. Não sei se consigo confiar em você ainda. Ela admitiu, a voz tremendo. Mas posso ver que você tá tentando, e isso significa algo. James acenou com a cabeça, o coração inchando com uma mistura de esperança e alívio. É só isso que tô pedindo, Clara. Uma chance de provar que posso ser o homem que você precisa que eu seja. Eles sentaram em silêncio por um momento, o peso da história compartilhada pairando entre eles. Finalmente, Clara falou. Sabe, quando descobri que estava grávida, fiquei apavorada. Não só por causa do bebê, mas porque não sabia se conseguiria fazer isso sozinha. Achei que talvez fosse melhor assim. Melhor do que arriscar me machucar de novo. A garganta do James apertou, a culpa lavando sobre ele. Você nunca vai ter que fazer isso sozinha, Clara. Não mais. Ela olhou para ele, os olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Eu quero acreditar em você, James. Eu realmente quero. Então deixa eu te mostrar. Ele disse, a voz firme. Não com palavras, mas com ações. Clara acenou devagar, um gesto pequeno mas significativo. Não era perdão, ainda não. Mas era um passo. Uma linha frágil de esperança se tecendo através das fraturas do passado deles. No dia seguinte, James convocou uma reunião emergencial do conselho para anunciar formalmente o cancelamento do projeto Madison Heights. A decisão foi recebida com resistência, mas James manteve firme, a determinação inabalável. Pela primeira vez em anos, ele sentiu que estava fazendo uma escolha que realmente importava. Uma que se alinhava com a pessoa que ele queria se tornar. De volta ao ático, Clara começou a baixar a guarda, permitindo que James se envolvesse mais na vida cotidiana dela. Ele a acompanhou em consultas médicas, fez perguntas sobre o bebê e até demonstrou interesse nos desenhos dela. Devagar, mas com certeza, as paredes entre eles começaram a desmoronar. Uma noite, enquanto estavam sentados juntos no sofá, Clara entregou a ele um pequeno pedaço de papel. Era uma imagem de ultrassom, a figurinha minúscula do bebê deles mal visível. James ficou encarando, o peito apertando de emoção. É incrível. Clara sorriu suavemente. É sim. Naquele momento, algo mudou entre eles. Uma conexão frágil mas inegável construída na promessa de um novo começo. Eles ainda não tinham chegado lá, mas pela primeira vez James e Clara sentiram que estavam caminhando no mesmo caminho. E para ambos, isso era mais do que suficiente. Os dias começaram a se misturar num ritmo tranquilo, marcado por conversas tentativas e momentos compartilhados que lentamente raspavam a distância gelada entre James e Clara. Enquanto a confiança ainda era frágil, havia um entendimento não dito crescendo entre eles. Uma vontade cautelosa de acreditar na possibilidade de algo melhor. Para James, cada interação com Clara parecia ao mesmo tempo um presente e um teste, e ele abordava cada uma com cuidado, sabendo que um único passo em falso poderia desfazer todo o progresso que tinham feito. Tarde de uma noite, James sentou sozinho no escritório, um copo de uísque intocado na mesa ao lado dele. O brilho fraco do notebook iluminava o rosto dele enquanto ele vasculhava fotos antigas do trabalho artístico da Clara, salvas dos primeiros dias deles juntos. O talento dela era inegável, mas o que mais impressionou foi a emoção crua que ela capturava em cada peça. Cada pincelada contava uma história. Histórias das quais ele já tinha feito parte, mas tinha sido cego demais para apreciar. O olhar dele foi para um esboço recente que ela tinha deixado na mesinha de centro. Um desenho delicado do Centro de Arte Madison Heights cercado por crianças sorrindo. Era simples mas poderoso. Um testemunho da conexão inabalável dela com a comunidade. Ele ficou encarando por um longo momento antes de pegar o celular. Preciso que você faça os contatos.
Ele disse quando o assistente atendeu com voz sonolenta. É importante. Uma semana depois, Clara voltou pro ático depois de um longo dia fazendo compras, a mão instintivamente descansando no barriga crescente. Quando ela entrou, tirou os sapatos e estava indo pro quarto quando notou um envelope no balcão da cozinha, o nome dela escrito na letra familiar do James. Franzindo a testa, ela abriu e tirou um pedaço grosso de papel cor de creme. Era um convite para uma abertura privada de galeria em homenagem a ela. O coração dela pulou uma batida enquanto lia os detalhes. O evento estava marcado para a noite seguinte numa das galerias mais prestigiadas da cidade. Embaixo das palavras formais, James tinha escrito uma nota pessoal. Clara, isso é para você. Pro seu trabalho, sua paixão e o impacto incrível que você teve em tantas vidas. Espero que me deixe celebrar você do jeito que você merece. James. Clara ficou encarando a nota, as emoções turbilhando. Ela queria se sentir tocada, mas uma parte dela se endureceu com a ideia de que James pudesse estar tentando comprar o perdão dela com um grande gesto. Ainda assim, a curiosidade e algo mais profundo a atraíram para a ideia de ver o que ele tinha planejado. Na noite seguinte, Clara chegou na galeria, os passos tentativos enquanto caminhava pelas portas de vidro. Ela usava um vestido simples mas elegante que abraçava a barriga crescente, o cabelo ruivo caindo em ondas suaves sobre os ombros. O espaço estava vibrando com animação silenciosa, uma mistura de rostos familiares do mundo da arte e desconhecidos que ela assumiu serem associados de negócios do James. James estava perto da entrada, o terno afiado sob medida para perfeição, mas a expressão suavizou no momento em que viu ela. Ele se aproximou devagar, as mãos nos bolsos como se tentasse se fazer menos imponente. Você veio. Ele disse, a voz cheia de alívio silencioso. Não tinha certeza se viria. Clara admitiu, o tom cauteloso. Mas tô aqui. James acenou, o olhar buscando dela. Obrigado. Tem uma coisa que quero te mostrar. Ele a guiou pela galeria onde as pinturas e desenhos dela estavam exibidos com precisão de tirar o fôlego. Cada peça lindamente emoldurada, iluminada para destacar a profundidade e emoção do trabalho dela. O fôlego da Clara falhou quando ela viu o cuidado que tinha sido colocado na curadoria. Não eram apenas suas obras mais conhecidas. Incluíam peças que ela nunca tinha compartilhado publicamente. Esboços íntimos do tempo deles juntos. No centro da galeria estava uma tela grande, a peça mais recente dela do Centro de Arte Madison Heights. Ao redor havia fotos dos membros da comunidade com quem ela tinha trabalhado. Crianças sorrindo ao lado de suas pinturas, famílias reunidas para eventos, e até uma foto da própria Clara rindo enquanto ajudava uma criança a misturar cores. A mão dela voou para a boca enquanto ela encarava a exibição, dominada pelo amor e consideração por trás disso. James. Ela começou, a voz tremendo. Ele se virou para ela, a expressão sincera. Clara, sei que não posso desfazer os erros que cometi, mas quero que você saiba o quanto eu te vejo. Seu talento, seu coração, tudo que você deu para as pessoas ao seu redor. Você merece ser celebrada, não só pela artista incrível que é, mas pela pessoa que sempre foi. Lágrimas brotaram nos olhos dela enquanto olhava para ele, o peso das palavras afundando. Pela primeira vez, ela sentiu que ele realmente entendia ela. Não como meio para um fim, mas como alguém merecedora de amor e reconhecimento. Conforme a noite avançava, Clara se viu envolvida em conversas com participantes que elogiavam o trabalho dela e expressavam admiração genuína pelas contribuições dela para o mundo da arte. Pela primeira vez em anos, ela se sentiu vista. Não apenas como artista, mas como alguém que importava. Quando o evento começou a diminuir, James se aproximou dela, a expressão tentativa. Posso te levar em casa? Clara hesitou, então acenou. Tá bom. A caminhada de volta pro ático foi silenciosa, o ar fresco da noite envolvendo eles como um casulo. Quando chegaram no prédio, James segurou a porta para ela, a mão dele roçando a dela brevemente. Dentro, Clara se virou para ele, o olhar firme. James, obrigada por tudo hoje à noite. Foi lindo. Você é linda. Ele disse suavemente, a sinceridade na voz pegando ela desprevenida. Por um momento, eles ficaram em silêncio, a tensão entre eles elétrica. Finalmente, Clara falou, a voz mal acima de um sussurro. Talvez a gente não seja tão quebrado quanto eu pensava. A respiração do James falhou, e ele deu um passo cauteloso para mais perto. Clara, vou passar o resto da minha vida provando isso para você se você me deixar. Ela não respondeu imediatamente, o olhar buscando dele. Então, devagar, ela esticou a mão e pegou a dele,
o toque ao mesmo tempo tentativo e cheio de promessa. Não era uma declaração de amor. Ainda não. Mas era um começo. Uma linha frágil de esperança se tecendo através das fraturas do passado compartilhado deles, oferecendo a possibilidade de algo novo. Pela primeira vez em anos, ambos ousaram acreditar que poderia ser suficiente. As semanas seguintes à abertura da galeria foram preenchidas com esperança cautelosa e progresso silencioso. James e Clara caíram no novo ritmo, construído não nas gentilezas forçadas dos primeiros dias juntos, mas em entendimento compartilhado e confiança crescente. Pela primeira vez em anos, as paredes que tinham cuidadosamente construído ao redor dos corações começaram a descer. James se jogou em provar o compromisso dele, não com grandes gestos, mas com ações firmes e significativas. Ele acompanhou Clara nas consultas médicas, fazendo anotações com cuidado meticuloso e fazendo perguntas que mostravam o quão profundamente investido ele estava. Passou as noites ajudando ela a preparar o quarto de hóspedes para o bebê, ouvindo enquanto ela sonhava em voz alta sobre a vida que queria construir para o filho deles. A mudança no James era inegável. O homem que uma vez parecia consumido pela ambição agora falava sobre equilíbrio, sobre prioridades que se estendiam além de salas de reunião e contas bancárias. Clara, embora ainda cautelosa, se viu suavizando em relação a ele, deixando ele entrar pedaço por pedaço. Uma noite, enquanto estavam sentados no sofá, James entregou a Clara uma caixinha de veludo pequena. Ela congelou, o coração acelerando. James, o que é isso? Não é o que você está pensando. Ele disse rapidamente, levantando as mãos. Só abre. Com dedos hesitantes, Clara abriu a caixa para encontrar uma pulseira delicada de prata dentro, o pingente gravado com uma árvore minúscula. Ela olhou para ele, confusa. É uma árvore da vida. James explicou. Achei que simbolizava crescimento, resiliência e novos começos. Coisas que acho que nós dois precisamos. A garganta da Clara apertou enquanto ela segurava a pulseira. James, isso é lindo. Ele sorriu, alívio lavando sobre ele. Queria que você tivesse algo que te lembrasse de quão forte você é. Do quanto você superou. Clara deslizou a pulseira no pulso, os dedos roçando o pingente. Pela primeira vez, ela se permitiu ter esperança. Não só por ela mesma, mas por eles. Meses depois, numa manhã fresca de primavera, Clara entrou em trabalho de parto. James era um feixe de nervos, andando pelos corredores do hospital enquanto Clara trabalhava com uma determinação calma que deixou ele maravilhado. Quando o momento finalmente chegou e o choro suave do bebê deles encheu o quarto, James sentiu algo dentro dele mudar irrevogavelmente. A enfermeira entregou o bebê para ele, uma menininha perfeita e minúscula com um tufo de cabelo ruivo, e as mãos do James tremeram enquanto ele a segurava. Eleanor. Ele sussurrou, o nome que Clara tinha escolhido. Ela é incrível. Clara, exausta mas radiante, sorriu da cama do hospital. É sim. E ela é nossa. James olhou para ela, o coração inchando de emoção. Clara, prometo que nunca vou tomar isso como garantido. Nunca vou tomar você ou ela como garantidas. Clara esticou a mão e tocou a dele, os dedos entrelaçando. Eu acredito em você. Ela disse suavemente. E pela primeira vez, ela realmente acreditava. Os meses que se seguiram foram desafiadores, cheios de noites sem dormir e o caos de se ajustar à vida com o recém-nascido. Mas no meio da exaustão e incerteza, James e Clara encontraram algo que não sentiam há anos, um senso de parceria. James abraçou a paternidade com um entusiasmo que surpreendeu até ele mesmo. Aprendeu a trocar fraldas, dominou a arte de embalar Eleanor para dormir, e até encontrou alegria nos pequenos momentos, tipo o jeito que a mãozinha minúscula dela se enrolava em volta do dedo dele. Clara também redescobriu partes de si mesma que achava ter perdido. Com o encorajamento do James, ela começou a dar aulas de arte de novo, equilibrando a paixão com as demandas da maternidade. Juntos, eles criaram uma vida que parecia bagunçada e imperfeita, mas profundamente real. Uma noite, enquanto caminhavam pelo parque perto de casa, James parou de repente. Clara, segurando Eleanor nos braços, se virou para ele com um olhar questionador. O que foi? Ela perguntou. James respirou fundo, o coração batendo forte. Clara. Ele começou, a voz firme apesar dos nervos. Cometi tantos erros na minha vida, mas a única coisa que fiz certo foi te amar. Mesmo quando não mostrei do jeito que deveria. Mesmo quando não merecia você. Isso nunca mudou. Os olhos da Clara encheram de lágrimas enquanto ele se ajoelhava na frente dela, tirando uma caixinha de veludo pequena. Não para a pulseira dessa vez,
mas para um anel. Não quero viver mais um dia sem você do meu lado. Ele disse. Não só como mãe da Eleanor, mas como minha parceira, minha igual, meu tudo. Você casa comigo de novo. A respiração da Clara falhou, o peso do momento pressionando ela. Ela olhou pro James, pro homem que tinha machucado ela mas também lutado tanto para mudar, e então para a filha deles, um símbolo de tudo que tinham construído juntos. Sim. Ela disse, a voz tremendo. Sim. Aplausos explodiram de estranhos próximos no parque, mas James só tinha olhos para Clara enquanto deslizava o anel no dedo dela. Ele sentiu uma profunda sensação de gratidão, não só pelo perdão dela, mas pela chance de recomeçar. Um ano depois, James e Clara estavam juntos no quintal de casa, cercados por amigos e família enquanto renovavam os votos. A cerimônia foi simples, cheia de risadas e amor, um reflexo da vida que tinham construído. Eleanor bamboleava pela grama, as risadinhas ecoando pelo ar enquanto James a pegava no colo, girando ela nos braços. Clara observou eles, o coração cheio, sabendo que embora a jornada deles tivesse sido longe de fácil, tinha valido cada passo. A história deles não era sobre perfeição ou contos de fadas. Era sobre resiliência, perdão e a beleza de recomeçar. E enquanto eles ficavam lá juntos, de mãos dadas, eles sabiam que isso era apenas o começo da vida que criariam juntos. Olha, a vida nem sempre nos dá a chance de reescrever nossos erros. Mas quando dá, é preciso coragem para agarrar. A jornada do James e da Clara não foi sobre perfeição. Foi sobre resiliência, sobre perdão, sobre escolher o amor mesmo depois que tudo parecia perdido. A história deles nos lembra que nunca é tarde demais para reconstruir, para crescer, para criar algo lindo dos pedaços quebrados. E sabe de uma coisa? Esse tipo de história não acontece só no vídeo. Acontece na vida real. Com pessoas reais que decidem não desistir. Se essa história te tocou de alguma forma, se ela te deu esperança ou te fez refletir sobre as suas próprias escolhas, deixa aquele like aqui embaixo. Sério, isso ajuda demais o canal a continuar trazendo histórias que valem a pena. E se inscreve também, ativa o sininho, porque tem muito mais vindo por aí. Histórias que inspiram, que desafiam, que conectam a gente. Valeu por ter ficado até aqui comigo. Valeu por ter dado essa chance para a história do James e da Clara. A gente se vê no próximo vídeo, beleza? Até lá! Você já imaginou descobrir a maior traição da sua vida no dia do seu aniversário de casamento? E se eu te contar que essa mulher não só descobriu, como planejou a vingança mais perfeita que você já viu? Olha, essa história vai te deixar de queixo caído. Porque enquanto todo mundo achava que ela era frágil, ela estava tramando algo que ninguém esperava. Bom, deixa eu te contar do começo. O silêncio naquela cobertura gigantesca foi a primeira coisa que chamou a atenção dele. Não era aquele silêncio tranquilo de manhã cedo, sabe? Era algo pesado, vazio, que dava até arrepio. Nathaniel Sterling chamou pelo nome dela, Ava, mas só o eco respondeu. Na cama perfeitamente arrumada, onde sua esposa grávida deveria estar dormindo, tinha apenas um envelope branco. O nome dela não estava escrito ali. Era o dele. E dentro daquele envelope, a carta não gritava, não acusava ninguém. Era pior. Era calma, precisa e absolutamente devastadora. Falava de uma verdade que ele não podia mais esconder, e de um futuro que ele acabará de perder. Ava tinha sumido. E ele estava prestes a descobrir que o desaparecimento dela não era um ato de fraqueza, mas sim o primeiro movimento de uma guerra que ele nunca viu chegando. Agora, vamos voltar um pouco no tempo para você entender como tudo começou. A cobertura dos Sterling era tipo um símbolo de uma vida nas alturas, literalmente e figurativamente. Lá no 50º andar, acima de toda aquela Chicago brilhante lá embaixo, com aquelas janelas do chão ao teto mostrando uma cidade que parecia adorar eles. Mas para Ava Sterling, aquilo era uma gaiola linda, decorada com arte moderna, móveis italianos caríssimos e o peso sufocante da solidão. Grávida de 7 meses, Ava circulava por aquele espaço imenso com uma graça delicada, mas os olhos dela não mentiam. Tinha uma ansiedade ali, sutil, mas presente. Ela ficava muito tempo parada naquelas janelas enormes, uma mão sempre protetora na barriga crescida, olhando aquelas pessoas minúsculas lá embaixo. Todo mundo parecia estar indo para algum lugar, com propósito. Já ela só estava esperando. Esperando o marido Nathaniel voltar para casa. Esperando a filhinha dela, que já tinha nome até, Lily. Esperando aquela vida que prometeram para ela finalmente parecer real. Nathaniel Sterling era daqueles homens forjados na ambição e no dinheiro antigo da família. Bonito de tirar o fôlego,
com um charme que desarmava qualquer um numa reunião de negócios, mas com uma frieza que tinha dobrado a fortuna da família. Quando ele se casou com Ava, uma curadora de arte de coração imenso, sorriso gentil e alma genuína, as colunas sociais chamaram de conto de fadas. Ele era o príncipe, e ela era a mulher linda e gentil que tinha capturado o coração dele. Mas contos de fadas, Ava estava aprendendo, eram melhores quando lidos de longe. O homem por quem ela se apaixonou, aquele que recitava poesia no primeiro encontro deles no Instituto de Arte, aquele que segurava a mão dela durante tempestades porque sabia que ela tinha medo, estava virando um fantasma. Ele estava presente fisicamente, mas ausente em espírito. A mente dele perpetuamente em outro lugar. O celular dele era tipo uma extensão permanente da mão, vibrando com mensagens que ele sempre virava para longe dela, ligações que ele atendia no escritório com a porta bem fechada. Mas ali, encostada naquele balcão de mármore frio, uma fagulha de rebeldia acendeu dentro dela. Ela estava cansada de esperar. Cansada de ser a esposa passiva e compreensiva. Ela lembrou dele mencionando o nome do restaurante onde as negociações estavam rolando. Vive, um lugar italiano exclusivo e sofisticado no centro. Um plano ousado e totalmente fora do personagem dela se formou na cabeça. Ela ia até ele. Não ia interromper. Claro, só entregar um pacote pro Maitri passar para ele. Seria um gesto romântico pequeno. Um jeito de se sentir conectada ao mundo dele, de mostrar que estava pensando nele, de lembrá-lo do lar que estava esperando por ele. Com um novo senso de propósito, ela trocou de roupa, colocou um vestido de gestante simples mas elegante, as mãos tremendo levemente enquanto passava uma maquiagem leve. Sentiu um chute poderoso lá dentro, como se Lily estivesse torcendo por ela. Tá tudo bem, minha pequena, ela sussurrou para a barriga. Mamãe só vai ver o papai. Preparou cuidadosamente um pote com aquele osso buco suculento e um acompanhamento de risoto de açafrão, um bilhete escrito à mão dobrado dentro. Não podia deixar nosso aniversário passar sem você provar isso. Eu te amo. Conforme o elevador descia, tirando ela daquele mundo isolado no céu, ela sentiu uma mistura de nervosismo e empolgação. Estava saindo da gaiola, mesmo que só por uma hora. Estava tomando controle. As luzes da cidade passavam borradas pelas janelas do táxi, cada uma como uma estrelinha minúscula numa galáxia que ela finalmente estava se juntando de novo. Ela não fazia ideia de que estava correndo em direção a uma colisão que ia despedaçar aquela galáxia em 1 milhão de pedaços irreparáveis. A entrada do Vive era discreta, marcada apenas por uma placa de latão polida e uma porta pesada de mogno. Era o tipo de lugar que prosperava na exclusividade, onde fortunas eram discutidas sobre pratos de macarrão com trufas, e segredos eram sussurrados sobre taças de vinho vintage. Quando Ava saiu do táxi, o ar frio da noite fez pouco para acalmar as batidas frenéticas do coração dela. Ela segurou firme aquela bolsa térmica pequena com sua oferenda de paz, sentindo uma onda repentina de insegurança. Seria uma ideia tola. Desesperada? Ela empurrou o pensamento para longe. Isso era um gesto romântico, não patético. Ela era uma esposa tentando se conectar com o marido workaholic no aniversário deles. Não tinha vergonha nenhuma nisso. O interior do restaurante era uma sinfonia de madeira escura, couro macio e luz dourada suave. Uma onda de calor e um murmúrio baixo de conversas lavou sobre ela. O Maitri, um homem alto, impecavelmente vestido com um ar de indiferença educada praticada, se aproximou dela. Boa noite, madame. Tem reserva? Ah, não. Eu não vou ficar, Ava disse rapidamente, oferecendo um sorriso caloroso. Estou aqui para deixar algo pro meu marido, Nathaniel Sterling. Ele está numa reunião de negócios aqui. A expressão do Maitri tremulou por uma fração de segundo, uma mudança sutil de cortesia profissional para algo cauteloso. Senhora Sterling, a senhora disse. Sim. Ele está com o grupo da fusão. A voz de Ava vacilou levemente. Ela nem sabia o nome da empresa com quem ele supostamente estava fazendo fusão. A percepção mandou um calafrio pela espinha dela. Claro, um momento. Ele olhou para uma tela no púlpito dele, a testa franzindo levemente. O Sr. Sterling está sentado numa das nossas cabines mais privadas lá no fundo. A senhora poderia simplesmente dar isso para ele por mim? Ela perguntou, levantando a bolsa. É uma surpresa pro nosso aniversário. Os olhos do homem suavizaram com o que parecia pena genuína. Era um olhar que colocou todos os nervos do corpo de Ava em alerta máximo. Talvez fosse melhor se a senhora mesma desse para ele, madame. Por aqui. Ele gesticulou para um corredor curto acarpetado longe do salão principal. Uma sensação de pavor, fria e pesada, começou a puxar no estômago de Ava.
Porque ele não pegava a bolsa simplesmente. Porque estava olhando para ela como se ela fosse um cordeiro sendo levado pro matadouro. Os pés dela pareciam de chumbo enquanto seguia ele. Ele parou antes de um nicho isolado onde uma única cabine estava escondida, oferecendo aos ocupantes uma vista íntima do horizonte da cidade. Ele acenou em direção à cabine e então, com licença baixinho, recuou, deixando ela ali sozinha no corredor. De onde estava, ela só conseguia ver a parte de trás da cabeça de Nathaniel. Ele estava inclinado para frente, a postura animada, envolvido de um jeito que ela não via há meses. Do outro lado da mesa, a mão de uma mulher adornada com uma pulseira delicada de diamantes descansava sobre a mesa. Uma cascata de cabelo loiro platinado capturou a luz. A respiração de Ava prendeu. Ela deu um passo hesitante para frente, espiando ao redor da divisória. E então ela viu. A mulher era Bianca Dubois, uma supermodelo cujo rosto estampava capas de revistas que ficavam sem ler na mesinha de centro deles. Ela era impossível de ignorar, linda demais. Os traços dela afiados e angelicais. O corpo dela derramado num vestido prateado brilhante que deixava pouco para a imaginação. Mas não era a beleza dela que fez o mundo de Ava tombar no eixo. Era o jeito que ela estava olhando para Nathaniel, um olhar de intimidade sensual e possessiva. E era o jeito que Nathaniel estava olhando de volta. Ele estava sorrindo. Não aquele sorriso cansado e distraído que ele dava para Ava, mas um sorriso completo, sem defesas, de puro deleite. Ele esticou o braço pela mesa, a mão dele cobrindo a de Bianca, os dedos entrelaçados. Ele se inclinou e sussurrou algo que fez Bianca rir, um som tilintante que arranhou nos ouvidos de Ava como vidro quebrando. Isso não era uma reunião de negócios. Era um encontro. O ar fugiu dos pulmões de Ava. A bolsinha na mão dela de repente parecia pesar 1000 quilos. O jantar de aniversário, o símbolo do amor e esforço dela, agora era uma piada patética. Cada noite que ele chegava tarde, cada ligação sussurrada, cada fusão monstro, tudo se encaixou, formando um mosaico hediondo de enganação. Os avisos de Jéssica, as próprias dúvidas suprimidas dela, tudo veio rugindo à superfície. Uma onda de náusea e dor tontotante lavou sobre ela. Ela cambaleou para trás, a mão voando para a boca para abafar um soluço. O movimento chamou a atenção de Nathaniel. A cabeça dele virou rapidamente. O sorriso dele sumiu, substituído por uma máscara de choque puro e sem adulteração, que rapidamente se transformou em fúria fria. Os olhos dele, os mesmos olhos que uma vez olharam para ela com adoração, agora brilhavam com a raiva de um homem que foi pego. Ele desembaraçou a mão da de Bianca e se levantou abruptamente, a cadeira raspando alto contra o chão. Bianca olhou por cima, o rosto perfeitamente esculpido dela registrando um lampejo de aborrecimento antes de se instalar num sorriso de desprezo triunfante enquanto absorvia a visão de Ava, grávida, de coração partido e totalmente fora de lugar. Ava! Nathaniel sibilou, marchando em direção a ela. Ele agarrou o braço dela, o aperto dolorosamente apertado, e a puxou mais para baixo no corredor, longe dos olhares curiosos dos outros jantantes. Que diabos você está fazendo aqui? A voz dele era um sussurro baixo e venenoso. Não havia preocupação, nem remorso, só raiva por ser descoberto. É nosso aniversário. Ela sufocou as palavras, com gosto de cinza. Nosso aniversário. Você acha apropriado me seguir, me espionar? Ele fervilhou, o rosto dele a centímetros do dela. Você me constrangeu. Você se constrangeu. Lágrimas escorreram pelo rosto de Ava, quentes e embaçando a visão dela. Você está aqui com ela no nosso aniversário. Isso é um jantar de negócios. Ele mentiu, a palavra soando oca até para os próprios ouvidos dele. Bianca é o novo rosto da marca Lifestyle da Sterling Industries. Isso é trabalho. Ava encarou ele, o homem com quem ela prometeu amar por toda a eternidade. Ela não via um marido, mas um estranho. Um estranho cruel e calculista estava insultando a inteligência dela enquanto o coração dela estava quebrando. Do nicho, a voz de Bianca flutuou em direção a eles, tingida de diversão entediada. Nate, querido, tem algum problema? Sua convidada parece mal. O jeito desdenhoso que ela disse convidada foi o golpe brutal final. Ava não era a esposa dele, não a mãe do filho dele. Ela era um inconveniente, uma interrupção. Ava olhou do rosto furioso de Nathaniel para modelo sorridente e de volta. A luta drenou dela, substituída por uma clareza gelante. A gaiola não era apenas solitária, era uma mentira. O homem que ela amava não existia. Ele era um personagem que Nathaniel tinha interpretado para adquirir ela. E agora a performance tinha acabado. Sem mais uma palavra, ela arrancou o braço do aperto dele.
Ela virou as costas para ele, para a vida que eles construíram, e foi embora. Ela não correu. Ela andou com uma calma estranha e recém-descoberta, a postura ereta. Cada passo era um rompimento deliberado de um laço. Ela podia sentir os olhos dele queimando nas costas dela, mas ele não gritou por ela. Ele não seguiu. Ela passou pelo maitre que colocava as pessoas nas mesas, pela porta pesada de mogno, e saiu para a noite indiferente da cidade. O ar frio bateu no rosto dela, mas ela mal sentiu. Ela já estava entorpecida. O conto de fadas tinha acabado. Os pedaços despedaçados da realidade dela estavam espalhados no chão de um restaurante, e tudo o que ela podia fazer era se afastar dos destroços. A viagem de táxi de volta para a cobertura foi um borrão silencioso e surreal. As luzes da cidade, uma vez símbolos de vida e energia, agora pareciam zombar dela, piscando pela janela como uma série de sorrisos cruéis e cintilantes. Ava sentou perfeitamente imóvel no banco de trás, uma mão descansando na barriga, não por ternura, mas como se para proteger a filha ainda não nascida da verdade tóxica que acabará de envenenar o mundo delas. O bebê era a única coisa real que restava. Ela pagou o motorista num transe e subiu no elevador privado 50 andares, a subida parecendo uma descida para o inferno. Quando as portas abriram diretamente no apartamento deles, a opulência que uma vez pareceu reconfortante agora parecia grotesca. Era um cenário de palco para uma peça sobre um casamento feliz, e ela acabará de descobrir que o ator principal era uma fraude. O cheiro do osso buco que ela preparou com tanto amor ainda pairava no ar. Um lembrete sufocante da ingenuidade dela. Ela entrou na cozinha, os movimentos rígidos e robóticos, e jogou a panela inteira de comida no triturador de lixo. Ela assistiu transfixada enquanto aquela carne rica e escura e os vegetais eram pulverizados numa pasta irreconhecível. Pareceu simbólico. Por horas, ela vagou pelo apartamento vasto como um fantasma. Ela tocou o mármore frio dos balcões, a caxemira macia das mantas, as lombadas rígidas dos livros nas prateleiras. Esses eram os adereços da vida dela, e pareciam totalmente alienígenas para ela. Ela foi pro quarto da bebê, um santuário de lavanda e creme que agora estava manchado. Os vestidinhos minúsculos pendurados no armário, o cavalinho de balanço pequeno no canto, o mural de estrelas gentis no teto, tudo para uma criança que agora nasceria num lar quebrado. Um soluço, cru e irregular, finalmente escapou dos lábios dela, quebrando o silêncio sufocante. Ela afundou no chão, encostada no berço, e chorou. Ela chorou pelo homem que achava que tinha se casado, pelo amor que achava que compartilhavam, e pelo futuro que tinha sido roubado dela. Ela chorou até ficar vazia, até não haver mais lágrimas, apenas uma clareza fria e dura se instalando no fundo dos ossos dela. A traição de Nathaniel não era apenas um caso, era uma falta de respeito fundamental por ela, pelo casamento deles e pela filha deles. A raiva dele por ser pego foi mais reveladora do que qualquer pedido de desculpas poderia ter sido. Ele não estava arrependido pelo que fez, ele estava furioso porque ela o viu pelo que ele realmente era. Ela não podia criar uma criança nesse ambiente de mentiras e desprezo. Ela não podia deixar a filha dela crescer achando que isso era o que o amor parecia. Uma nova emoção começou a florescer na paisagem desolada do coração dela. Não raiva, mas determinação. Uma determinação firme e inabalável. Ela não seria uma vítima. Ela não seria a pobre esposa grávida sobre quem cochichavam nas colunas sociais. Ela não ficaria e lutaria com um homem que não tinha honra. Ela desapareceria. O plano se formou com uma rapidez e precisão surpreendentes que ela não sabia que possuía. Era como se o choque tivesse queimado toda a indecisão dela, deixando apenas um núcleo de puro instinto protetor. Ela foi pro escritório particular dela, um quartinho que Nathaniel sempre dispensou como espaço de hobby dela. Abriu uma gaveta trancada na escrivaninha, revelando um livro bancário de uma conta que ele não sabia que existia. Era uma herança da avó dela, uma mulher ferozmente independente que uma vez disse a ela: sempre tenha seu próprio jardim, minha querida, um lugar que ninguém mais pode tocar. Ava manteve a conta, depositando pequenas quantias do trabalho freelance de consultoria de arte ao longo dos anos. Não era uma fortuna, mas era suficiente. Era o jardim dela. Ela fez uma mala pequena e discreta, não com roupas de grife da vida atual dela, mas com coisas práticas, sapatos confortáveis, vestido simples, e a cópia gasta de orgulho e preconceito que a mãe dela tinha dado para ela. Ela pegou apenas uma foto emoldurada, uma imagem de ultrassom de Lily. Ela colocou as vitaminas pré-natais e uma pasta pequena contendo os documentos essenciais dela. Todo o resto, os vestidos de alta costura, as joias cintilantes, os ornamentos vazios de ser a senhora Sterling, ela deixou para trás. Eram partes de um figurino que ela nunca usaria de novo.
Finalmente, ela sentou na grande escrivaninha de mogno no escritório de Nathaniel. Pegou uma única folha do papel timbrado pesado e monogramado dele. A mão dela não tremeu enquanto escrevia. Ela não derramou nada da dor do coração partido dela na página. Não haveria acusações, súplicas, longas explicações molhadas de lágrimas. Ele não merecia a dor dela. Ela escreveu apenas 3 frases curtas. Nathaniel, você uma vez me disse que nunca poderia viver no mundo sem confiança. Vejo agora que você só estava falando da sua própria. Vou encontrar um mundo onde minha filha possa respirar verdade. Ela não assinou com amor. Ela nem assinou. Ela entrou no quarto principal deles. A cama king size com seus lençóis de 1000 fios parecia vasta e vazia. Ela colocou a carta dobrada bem no centro do travesseiro dele. Era uma bandeira branca de rendição numa guerra que ele nem sabia que ela estava lutando. Com o último olhar ao redor da cobertura que não era mais o lar dela, Ava Sterling caminhou até o elevador de serviço, a mala pequena na mão. Ela desceu até o térreo, emergindo não no saguão grande e atendido por porteiro, mas num beco tranquilo nos fundos. Ela deslizou para a escuridão pré-amanhecer da cidade, derretendo nas sombras como um fantasma, deixando para trás uma vida que não era nada mais que uma bela mentira dourada. Horas depois, Nathaniel voltou. Ele ainda estava fumegando, repassando a cena desastrosa no restaurante. Bianca tinha ficado furiosa, acusando ele de ser descuidado. Ele passou as últimas horas aplacando ela com promessas de uma viagem para Paris e um novo colar de diamantes. Ele entrou na cobertura, esperando um confronto, pronto para soltar uma torrente de culpa e manipulação em cima de Ava pelo comportamento histérico dela. Mas o apartamento estava em silêncio. Ava, ele chamou, um fio de irritação na voz. Precisamos conversar. Silêncio. Ele marchou para o quarto deles, o discurso já preparado. Mas ele parou na porta. A cama estava vazia, perfeitamente arrumada, e no travesseiro dele aquele envelope solitário branco esperava. Ele pegou, um nó de inquietação apertando no estômago dele. Ele leu as 3 frases. Leu de novo. As palavras eram calmas, desprovidas da emoção que ele esperava. Era justamente a frieza delas que o gelou até os ossos. Isso não era a escrita de uma esposa angustiada que estaria chorando na casa da mãe. Era outra coisa, algo final. Ele checou os armários. Todas as roupas dela estavam lá. A caixa de joias intocada. Mas o passaporte dela tinha sumido do cofre, e a mala pequena que ela tinha desde antes de se casarem estava faltando. Uma busca frenética pelo apartamento não revelou nada mais fora do lugar. Era como se ela tivesse simplesmente evaporado. Ele ficou parado no meio da sala de estar enquanto o sol começava a nascer, banhando a cobertura numa luz pálida e etérea. A carta ainda estava agarrada na mão dele. O aborrecimento estava lentamente dando lugar a um sentimento estranho e desconhecido. Não era culpa. Ainda não. Era pavor. A percepção gelante de que ele tinha subestimado a mulher quieta e gentil que ele chamava de esposa. Ele tinha quebrado o coração dela, e em resposta, ela simplesmente sumiu. Nas primeiras 48 horas, a emoção primária de Nathaniel foi uma raiva arrogante e fumegante. O desaparecimento de Ava era, na mente dele, um truque teatral infantil projetado para puni-lo. Ele imaginou ela intocada no apartamento de Jéssica, chorando e esperando ele vir rastejando com desculpas e uma peça de joalheria ridiculamente cara. Ele resolveu deixar ela marinando, deixar ela perceber quão tola estava sendo. Ele precisava controlar a narrativa, e o primeiro passo era projetar uma aura de indiferença calma. Ele foi pro escritório, presidiu as reuniões dele com a autoridade afiada de sempre, e até brincou com os sócios seniores. Quando a secretária dele perguntou se a senhora Sterling estava se sentindo bem, já que ela não tinha ligado para confirmar as reservas do jantar deles, Nathaniel acenou com a mão de forma desdenhosa. Ela decidiu visitar a irmã no Oregon por alguns dias, uma viagem de última hora antes do bebê nascer. Você sabe como ela é. A mentira veio facilmente, mas parecia fina até para ele. Ava não falava com a irmã há mais de um ano depois de uma briga boba. Era um remendo desajeitado numa realidade que se desfazia rapidamente. À noite, o silêncio da cobertura crescia mais alto, mais acusatório. Ele passava pelo quarto da bebê, e a perfeição lavanda e creme do quarto parecia um julgamento. Ele via a caneca favorita dela perto da máquina de café e sentia uma pontada estranha de algo. Não era perda, ainda não. Era perturbação. A vida bem ordenada dele tinha sido perturbada. Ele ligou pro telefone dela, mas foi direto pro correio de voz depois de um único toque. Estava desligado. Ele mandou uma série de mensagens, cada uma escalando no tom. Ava, esse joguinho é absurdo. Volte para casa.
Eu sei que você está com a Jéssica. Fala pra ela parar de enfiar essas bobagens feministas na sua cabeça. Nós somos casados e vamos resolver isso. Tudo bem. Do seu jeito então. Mas você está sendo incrivelmente egoísta. Pense no bebê. Nenhuma resposta. No terceiro dia, uma rachadura apareceu na compostura dele. Uma das colunistas de fofoca mais vorazes da cidade, uma mulher chamada Diana Vine, ligou pro escritório dele. Nathaniel, querido, ela arrulhou, a voz pingando com falsa preocupação. Houve um boato bastante angustiante de que Ava foi vista deixando-o vivo em lágrimas na outra noite, e ninguém a viu desde então. Está tudo bem no paraíso. O sangue de Nathaniel congelou. Diana, você sabe como são os boatos. Ava está perfeitamente bem. Ela está numa viagem curta. Ah, que lindo! E suponho que o outro boato de que você estava jantando com a requintada Bianca do Bois na época também é apenas um mal-entendido bobo. Ele encerrou a ligação, a mão tremendo ligeiramente. A história estourou na manhã seguinte, uma peça pequena mas venenosa enfiada nas páginas da sociedade. Problemas para os Sterling? O magnata milionário Nathaniel Sterling foi flagrado ficando aconchegante com a modelo Bianca do Bois no aniversário dele enquanto sua esposa grávida de 7 meses Ava teria ido numa viagem. Fontes dizem que a senhora Sterling está sem comunicação há dias. O conto de fadas azedou. O artigo foi como um fósforo aceso jogado num quarto cheio de gasolina. As ligações começaram imediatamente. A mãe dele, uma matriarca formidável preocupada apenas com a imagem pública da família, estava apoplética. Nathaniel, qual o significado disso? Uma esposa grávida desaparecida. Uma modelo. Você perdeu a cabeça. Encontre sua esposa e arrume isso antes que manche o nome Sterling. Os parceiros de negócios dele foram mais contidos, mas igualmente preocupados. A fusão estava nos estágios finais delicados. A ótica do CEO estar envolvido num escândalo doméstico sórdido era catastrófica. Isso precisa ir embora, Nate, o sócio sênior dele avisou, a voz sombria. Limpa isso. Pânico, frio e afiado, finalmente perfurou a determinação de Nathaniel. Isso não era mais uma briga conjugal. Era uma crise. Ele dirigiu até o escritório de advocacia de Jessica Thorne, passando pela recepcionista dela e invadindo o escritório. Jéssica estava sentada atrás da mesa, parecendo friamente composta. Ela não pareceu surpresa de vê-lo. Onde ela está? Ele exigiu, a voz um rugido. Presumo que você esteja se referindo à sua esposa. Jéssica respondeu, o tom glacial. Ela não o convidou para sentar. A que você humilhou publicamente. Isso é entre mim e Ava. Você não tem direito de escondê-la de mim. Jéssica se inclinou para frente, os olhos estreitando. Deixa eu ser bem clara, Nathaniel. Eu não vi nem falei com Ava desde antes do aniversário de vocês. Mas se eu soubesse onde ela está, eu não te contaria. Um homem que não pode ser confiado com o coração da esposa certamente não pode ser confiado com a localização dela. Agora saia do meu escritório antes que eu mande te removerem por invasão. A negação dela era tão absoluta, tão convincente que genuinamente o aterrorizou. Se Ava não estava com Jéssica, então onde diabos ela estava? A situação saiu do controle. O frenesi da mídia cresceu. Vans de notícias agora estavam estacionadas do lado de fora do prédio do escritório dele e da cobertura deles. A história tinha evoluído pro desaparecimento de Ava Sterling. O rosto dele, ao lado de uma foto radiante de uma Ava grávida e uma foto sensual de Bianca, estava estampado em todo lugar. Bianca, longe de ser um consolo, se tornou um pesadelo. Ela ligava para ele incessantemente, a voz um guincho agudo misturando pânico e acusação. Meu agente acabou de me largar. Eles disseram que a imagem de destruidora de lares escandalosa não é boa pro meu brand. Você me disse que ela era ninguém, Nate. Você disse que tinha tudo sob controle. Eu estou cuidando disso, ele retrucou, a paciência dele gasta até o fio. Cuidando? O mundo inteiro acha que eu sou um monstro que fez uma pobre mulher grávida fugir. Você precisa consertar isso. Faz uma coletiva de imprensa. Diz para eles que estamos apaixonados e que ela era instável. O narcisismo autoabsorvido dela de repente era repelente. O glamour e a emoção que ela representava tinha azedado para algo barato e desesperado. Ele a via pelo que ela era. Outra aquisição, e uma que estava perdendo valor rapidamente. Uma semana depois de Ava ir embora, Nathaniel sentou sozinho na cobertura escura, as luzes da cidade piscando indiferentemente lá fora. O império dele estava balançando. A reputação dele em farrapos, e a amante dele eram passivo. O silêncio do apartamento não era mais apenas vazio, estava zombando dele.
Ele finalmente olhou a carta de novo, as 3 frases curtas que tinham começado tudo isso. Vou encontrar um mundo onde minha filha possa respirar verdade. Ele tinha dispensado como melodrama. Agora soava como uma declaração de guerra. Ele não tinha apenas perdido uma esposa, ele tinha criado uma inimiga. E pela primeira vez na vida privilegiada e dourada dele, Nathaniel Sterling estava verdadeira e profundamente com medo. Ele estava fora da zona de conforto dele. As ferramentas usuais de poder, dinheiro e intimidação eram inúteis. Ele precisava encontrá-la, não só para salvar a empresa, mas porque um vazio aterrorizante tinha se aberto na vida dele onde ela costumava estar. Ele tinha que encontrá-la. E para isso, ele precisava de alguém que pudesse operar nas sombras que ele tão descuidadamente criou. Com o mundo dele desmoronando e a polícia agora fazendo perguntas pontuais sobre distúrbios domésticos, uma linha de investigação que fez o sangue dele gelar, Nathaniel sabia que precisava de um especialista. Ele não precisava de um advogado pitbull ou um agente de relações públicas esperto. Ele precisava de um fantasma. Ele precisava de alguém que pudesse navegar o mundo invisível de segredos e desaparecimentos. Alguém que operava com discrição e eficiência impiedosa. A busca dele o levou a um nome falado apenas em tons abafados nos círculos mais poderosos da cidade, Sr. Peterson. Ele não era um investigador particular no sentido tradicional. Ele era um solucionador de problemas, um ex-agente de inteligência que agora oferecia as habilidades consideráveis dele para o maior lance. O escritório dele era uma suíte pequena e despretensiosa num prédio histórico mas irrelevante, uma escolha deliberada para projetar anonimato sobre opulência. O Sr. Peterson era um homem na casa dos 50 e poucos anos com cabelo grisalho, ternos impecavelmente alfaiados mas simples, e olhos que pareciam não perder nada. Ele ouviu a versão frenética e autosserviente de Nathaniel dos eventos sem interrupção, as mãos em conchas sobre a superfície desimpedida da mesa dele. Quando Nathaniel terminou, Peterson ficou em silêncio por um longo momento. Você mentiu para a polícia, a mídia e seus parceiros de negócios, Peterson declarou, a voz calma e uniforme. Não era uma acusação. Era uma observação. Agora você vai me contar a verdade. Cada detalhe. Meu trabalho é impossível quando construído numa fundação de engano. Despojado do poder usual dele, Nathaniel se viu confessando tudo. O caso com Bianca, o confronto no restaurante, as palavras cruéis dele, a frieza da carta de Ava. Ele pintou um retrato de Ava como gentil, despretensiosa e emocionalmente frágil. Ela não poderia ter feito isso sozinha, Nathaniel insistiu. Ela não é capaz. Alguém deve estar ajudando ela, manipulando ela. A expressão de Peterson permaneceu ilegível. Suposições são o inimigo da descoberta, Sr. Sterling. Você assumiu que sua esposa é fraca. Vamos operar na evidência em vez disso. A investigação de Peterson começou não com uma busca por Ava, mas com uma desconstrução forense da vida dela. Ele não estava procurando por uma donzela em perigo. Ele estava procurando por uma estrategista. Ele acessou registros financeiros, logs de telefone e contas de e-mail que Nathaniel nem sabia que Ava tinha. Lentamente, um retrato de uma mulher completamente diferente começou a emergir. Sua esposa não estava ociosa, Sr. Sterling, Peterson relatou uma semana depois, deslizando um arquivo fino pela mesa dele. Pelos últimos 6 meses, ela tem movido metodicamente pequenas somas de dinheiro das contas conjuntas de vocês, quantias pequenas o suficiente para passar despercebidas por você, para um fundo privado. O total é pouco mais de $200.000. Nathaniel encarou, estupefato. Isso é impossível. Ela nunca lidou com as finanças. Ela também liquidou um pequeno portfólio de ações que herdou da avó 3 semanas antes de desaparecer, Peterson continuou, a voz impassível. E ela fez uma única retirada significativa daquela conta privada na manhã que sumiu, $50.000 em dinheiro. A imagem de uma mulher chorosa e histérica estava evaporando, substituída pela de uma planejadora calculista. O desaparecimento não foi um ato espontâneo de coração partido, foi uma fuga premeditada. As investigações de Peterson mergulharam mais fundo, descobrindo camadas da própria vida de Nathaniel que ele preferia manter escondidas. O investigador encontrou evidências de outras indiscrições, um padrão de comportamento com mulheres que beirava o predatório. Mais alarmante, ele sinalizou vários dos negócios recentes de Nathaniel. Essa fusão com a qual você está tão preocupado. Peterson disse, o olhar afiado. Com a Omnicorp? Minhas fontes me dizem que há irregularidades, sussurros de empresas de fachada e avaliações de ativos infladas. Coisas que a SEC acharia muito interessantes. Esses são rumores infundados. Nathaniel estourou, uma nova onda de pânico subindo na garganta dele. Talvez,
Peterson concedeu. Mas o que é interessante é o histórico de busca da sua esposa no laptop pessoal dela, que você negligenciou no seu escritório. Nas semanas que antecederam a partida dela, ela não estava só buscando móveis de berçário. Ela estava buscando contabilidade forense, proteção para denunciantes, e os nomes de vários advogados proeminentes de crimes do colarinho branco, incluindo notavelmente Jessica Thorne, que é especializada exatamente nesse campo. O quarto pareceu encolher ao redor de Nathaniel. Ele sentiu um frio profundo e nauseante. A partida de Ava não era só sobre o caso. Aquilo foi meramente o catalisador. Ela tinha estado cavando. Ela tinha encontrado algo muito mais perigoso para ele do que uma amante rejeitada. O caso não só quebrou o coração dela, confirmou que o homem com quem ela era casada era podre até o núcleo, e deu a ela o empurrão final que ela precisava para agir. Ela não faria, Nathaniel gaguejou, as palavras ocas. Ela não entenderia nada disso. De novo, Sr. Sterling, você a subestima, Peterson disse friamente. Sua esposa tem mestrado em História da Arte com foco em proveniência. A carreira acadêmica inteira dela foi sobre rastrear a história de objetos, descobrir falsificações e seguir uma trilha de papel. Você parece ter confundido uma natureza quieta com uma mente simples. A descoberta final do investigador foi a mais direta. Ele tinha rastreado uma única ligação telefônica que Ava fez num telefone descartável que ela comprou no dia que desapareceu. A chamada durou 15 minutos e pingou numa torre de celular numa parte rural remota de Wisconsin, mas o número que ela ligou não era para um amigo ou membro da família. Era a recepção de um pequeno campo de aviação particular. Ela fretou um voo, Peterson concluiu, fechando o arquivo. Um avião monomotor pago em dinheiro. Nenhum plano de voo foi arquivado com a FAA, o que é legal para esse tipo de aeronave. O piloto é um profissional discreto que é especializado em transporte off-the-grid para clientes ricos buscando privacidade. Ele deixou ela numa pista particular similar fora de Aspen, Colorado. De lá, o rastro esfria. Aspen, um playground para os ricos, também é uma porta de entrada para vastas comunidades montanhosas isoladas onde uma pessoa poderia facilmente desaparecer se tivesse os recursos e a vontade. Nathaniel desabou na cadeira, totalmente derrotado. Cada movimento que ele fez tinha sido antecipado. Cada suposição que ele tinha estava errada. Ele tinha estado jogando damas enquanto Ava estava jogando um jogo magistral de xadrez. A carta dela de repente fez um sentido aterrorizante. Ela não estava só deixando ele, ela estava fugindo dele, protegendo a filha dela de um homem que ela agora via como um criminoso. Ela tinha levado algo com ela, conhecimento. Conhecimento que não podia apenas acabar com o casamento deles, mas também podia mandá-lo para a prisão. A busca pela esposa desaparecida dele tinha se tornado uma corrida desesperada para encontrar uma mulher que segurava o poder de destruí-lo completamente. E ela estava, por todos os relatos, 2 passos à frente. Agora, vamos ver o que aconteceu com Ava. O ar na pequena cidade montanhosa de Avenwood, Colorado, era rarefeito, fresco e limpo. Cheirava a pinheiro e terra úmida, um cheiro tão fundamentalmente diferente do ar sufocado de exaustão de Chicago que parecia pertencer a outro planeta. Para a mulher agora conhecida como Amélia Grace, era o cheiro da liberdade. Ava, ou Amélia como ela agora se chamava, tinha encontrado Avenwood através de uma rede que Jessica tinha meticulosamente arranjado. Era uma cidade aninhada no fundo das rochosas, um lugar para pessoas que não queriam ser encontradas. Aqui, ela não era a esposa desaparecida de um milionário, ela era uma viúva quieta e grávida que tinha se mudado para o oeste para escapar de memórias dolorosas e começar de novo. As pessoas da cidade, resistentes e autossuficientes, respeitavam privacidade. Eles ofereciam sorrisos quietos e acenos, mas não faziam perguntas intrometidas. A casa nova dela era uma cabana pequena e rústica situada em alguns acres de terra com um riacho borbulhando por perto e uma vista de tirar o fôlego dos picos cobertos de neve. Era um mundo longe da cobertura estéril com paredes de vidro. Aqui, os pisos eram feitos de madeira calorosa e com nós. Os móveis eram confortáveis e desgastados, e o silêncio era pacífico, não opressivo. As primeiras semanas foram um borrão de se instalar e descomprimir do trauma da fuga dela. Houve noites que ela acordou gritando, a imagem do rosto furioso de Nathaniel e o sorriso zombeteiro de Bianca queimados na memória dela. Mas com cada nascer do sol que pintava as montanhas em tons de rosa e dourado, os fantasmas da vida passada dela começaram a desaparecer. Ela não tinha feito isso sozinha. Jessica Thorne tinha sido a parceira silenciosa dela, a linha de vida dela. Semanas antes do confronto, quando as suspeitas de Ava sobre os negócios de Nathaniel tinham solidificado em certeza aterrorizante, ela tinha procurado a velha amiga.
Eu acho que ele é um criminoso, Jace, Ava tinha confessado, a voz tremendo sobre uma linha criptografada segura. E eu acho que estou em perigo. Não fisicamente, mas minha vida inteira é construída numa mentira. Se eu confrontá-lo, ele vai me esmagar. Jéssica, sempre estrategista, tinha imediatamente entrado em modo de ação. Então não confrontamos. Nós escapamos. Reunimos evidências. Criamos uma nova identidade. E construímos uma fortaleza para você. Quando o momento for certo, você não vai estar confrontando ele. Você vai estar desmantelando ele. Juntas, elas planejaram cada detalhe. Jéssica tinha arranjado os telefones descartáveis, o charter privado, a compra da cabana através de um traste cego e a criação da nova identidade de Ava. O papel de Ava tinha sido interpretar a parte da esposa desavisada enquanto quietamente baixava arquivos condenatórios do servidor doméstico de Nathaniel, arquivos detalhando contas offshore, faturas fraudulentas e comunicações que claramente delineavam a intenção dele de fraudar os novos parceiros de negócios. Ela tinha copiado eles num pequeno disco rígido criptografado que agora estava guardado numa caixa de segurança num banco numa cidade vizinha. Agora na segurança de Avenwood, Ava focou na única coisa que verdadeiramente importava. O bebê dela. Ela passava os dias caminhando pelas trilhas da montanha, respirando ar limpo e conversando com a vidinha crescendo dentro dela. Ela lia poesia em voz alta, a voz suave na quietude da floresta. Ela redescobriu o amor dela pela arte, não como curadora do trabalho de outras pessoas, mas como criadora. Ela comprou um conjunto de aquarelas e começou a pintar as paisagens impressionantes ao redor dela, as cores vibrantes um bálsamo para a alma machucada dela. 2 meses depois da chegada dela, ela entrou em trabalho de parto. A parteira dela, uma mulher calma e robusta chamada Mary, estava ao lado dela. Não havia quarto de hospital frio e estéril. Nenhum marido em pânico na sala de espera. O parto aconteceu na cabana dela na frente de uma lareira crepitante enquanto uma neve gentil começava a cair lá fora. Depois de horas de trabalho de parto intenso, ela segurou a filha nos braços. O bebê era perfeito, com um tufo de cabelo escuro e olhos que pareciam segurar toda a sabedoria das montanhas. Ava chorou. Mas dessa vez, as lágrimas dela não eram de tristeza, mas de amor avassalador, feroz e incondicional. Ela deu o nome de Hope, não Lily. Lily era o nome escolhido por uma mulher vivendo numa gaiola. Hope era o nome escolhido por uma mulher que tinha se libertado. Oi, Hope. Ela sussurrou, a voz grossa de emoção enquanto beijava a testa da filha. Somos você e eu. Vamos ficar bem. A maternidade a consumiu, a curou. Cuidar de Hope deu a ela um senso profundo de propósito que a vida dela com Nathaniel sempre tinha faltado. Ela não era mais só Ava Sterling, a esposa. Ela era Amélia Grace, a mãe de Hope. Era um título que parecia mais real e mais valioso que qualquer outro. Ela manteve contato com Jéssica semanalmente através de e-mails criptografados. Jéssica atualizava ela sobre a tempestade de fogo que ela tinha deixado para trás. A imagem pública de Nathaniel estava em ruínas. A fusão da Omnicorp tinha parado, os parceiros agora profundamente assustados pelo escândalo e os sussurros de impropriedade financeira. Jéssica soube através da própria rede dela que Peterson estava cavando e chegando mais perto. Ele contratou o melhor, Jéssica escreveu. Eles vão te encontrar eventualmente. Nathaniel está encurralado e desesperado. Precisamos decidir quando fazer nosso movimento. Uma tarde fresca de outono. Enquanto Ava sentava na varanda balançando uma roupa e dormindo, ela olhou para as montanhas majestosas e inflexíveis. Elas tinham ficado por milênios, testemunhas silenciosas de tempestades e estações, a força delas absoluta. Ela sentiu uma afinidade com elas. Ela não era mais a mulher frágil que tinha fugido na noite. Ela tinha resistido à própria tempestade. Ela tinha dado à luz uma nova vida, e ao fazer isso, tinha renascido. Ela era forte. Ela estava pronta. Ela abriu o laptop e mandou um e-mail curto e decisivo para Jéssica. É hora. Vamos queimar tudo. A reunião anual de acionistas da Sterling Industries estava sendo realizada no Salão Nobre do Hotel Drake, um bastião histórico da velha riqueza de Chicago. A atmosfera estava grossa com tensão. Por meses, a empresa tinha estado sangrando valor. A fusão fracassada da Omnicorp, junto com o escândalo contínuo da esposa desaparecida do CEO e rumores rodopiantes de uma investigação iminente da SEC, tinha criado uma tempestade perfeita de pânico dos investidores. Nathaniel Sterling estava no pódio, o rosto pálido e abatido, um fantasma do titã confiante que ele tinha sido menos de um ano atrás. Ele estava lutando pela vida corporativa dele.
Ele entregou um discurso desesperado e apaixonado cheio de jargão sobre reestruturação, a prova de futuro e alinhamento sinérgico. Ele estava tentando projetar força para reassegurar os homens e mulheres de cara fechada na audiência de que os investimentos deles estavam seguros, que ele ainda estava no controle. Mas a voz dele carecia da autoridade anterior. O charme dele parecia ensaiado e oco. O quarto não estava comprando. E então eu concluo, a voz dele forçando. Peço a sua fé continuada na minha liderança enquanto navegamos esses ventos contrários temporários e direcionamos essa grande empresa em direção a um futuro próspero. Um silêncio tenso e não convencido seguiu. O presidente do conselho, um homem severo chamado Arthur Vance, estava prestes a abrir o piso para perguntas que Nathaniel sabia que seriam brutais, quando as grandes portas duplas no fundo do salão se abriram. Cada cabeça virou. Uma onda de suspiros e sussurros se espalhou pelo quarto como um incêndio. Emolduradas na porta estavam duas mulheres. A primeira era Jessica Thorne, a expressão afiada e imponente, mas era a mulher ao lado dela que atordoou o quarto em silêncio absoluto. Era a Ava. Mas não era a Ava que alguém lembrava. A esposa suave e gentil tinha ido embora. No lugar dela estava uma mulher de porte e poder de tirar o fôlego. Ela estava vestida num terno azul escuro alfaiado que era discreto mas inegavelmente caro. O cabelo dela estava penteado num corte profissional elegante. O rosto dela, livre da ansiedade assombrada que uma vez tinha nublado, estava calmo e resoluto. Ela irradiava uma confiança que era mais potente que qualquer dos discursos fanfarrões de Nathaniel. Nos braços dela, ela segurava uma bebê linda de olhos brilhantes. Nathaniel encarou, o sangue dele virando gelo nas veias. Ele sentiu como se estivesse vendo um fantasma vingativo e impecavelmente vestido. A boca dele secou. Todo o ar parecia ter sido sugado do quarto. Com um ritmo lento e deliberado, Ava e Jéssica caminharam pelo corredor central, o clique dos saltos delas o único som no salão cavernoso. Os acionistas se separaram diante delas como se fossem realeza. Os olhos de Ava estavam travados em Nathaniel, o olhar nivelado e inflexível. Não era um olhar de ódio ou de dor. Era o olhar frio e desapegado de uma vencedora observando o inimigo derrotado dela. Elas pararam diretamente na frente do pódio. Ava ajustou o bebê nos braços, os movimentos suaves e maternais. Arthur Vance, o presidente, foi o primeiro a encontrar a voz, embora estivesse tensa de choque. Ava. Senhora Sterling. Meu Deus, é você. É, Arthur, Ava respondeu, a voz clara e firme, amplificada pelo microfone que Nathaniel acabará de usar. Ela carregou para cada canto do quarto. Embora eu vá estar reivindicando meu nome de solteira, Ashord. Por favor, me chame de senhorita Ashord. Nathaniel finalmente encontrou a voz, um coachar desesperado e sufocado. Ava, onde você esteve? Eu estava preocupado até ficar doente. Eu contratei pessoas. Eu estive procurando em todo lugar por você. Ava deu um sorriso pequeno e sem humor. Sim, eu sei. O Sr. Peterson é muito bom no trabalho dele. Mas eu não estava perdida, Nathaniel. Eu estava me preparando. Ela virou a atenção do marido atordoado dela para o conselho e os acionistas reunidos. Peço desculpas por essa interrupção, ela disse, a voz soando com autoridade. Mas estou aqui hoje como a mãe de Hope Ashord, que é, através do acordo de casamento e linhagem paterna dela, uma acionista significativa nessa empresa. E estou aqui como uma denunciante. Um suspiro coletivo passou pelo quarto. A palavra denunciante foi como um dobre de finados. Jessica Thorne deu um passo à frente, abrindo uma maleta de couro. Minha cliente, senhorita Ashord, tem evidência irrefutável de que o Sr. Sterling tem, pelos últimos 2 anos, estado engajado num esquema sistemático para fraudar essa empresa e seus acionistas. Ela começou a distribuir dossiês finos e arrumadamente encadernados para os membros chocados do conselho. Nesses, vocês vão encontrar documentação de transferências eletrônicas ilegais para contas offshore não auditadas, faturas falsificadas usadas para inflar os ganhos da empresa antes da tentativa de fusão da Omnicorp, e comunicações internas provando a intenção do Sr. Sterling de desviar fundos. O valor total é em excesso de 50 milhões de dólares. Pânico irrompeu. Gritos de descrença e raiva encheram o salão. Nathaniel estava lívido, cambaleando para trás do pódio como se tivesse sido fisicamente atingido. Mentiras, ele coachou, a voz má um sussurro. Isso é vingança. Ela é uma mulher despeitada tentando me destruir. Ava encontrou o olhar desesperado dele, a própria expressão dela inflexível. Fui despeitada, Nathaniel? Sim. Mas isso não é sobre vingança por um coração partido.
É sobre justiça pelos seus crimes. É sobre proteger o legado da minha filha do homem que estava disposto a roubá-lo. Ela mudou Hope nos braços, e pela primeira vez, a voz dela suavizou enquanto olhava para baixo para a filha. Você construiu um império em mentiras, ela disse, os olhos levantando de volta para os dele, agora duros como diamantes. E estou aqui para garantir que o futuro da minha filha seja construído na verdade. A entrada dela não foi apenas um retorno, foi um golpe de estado. Ela não tinha voltado para reivindicar o lugar dela ao lado dele. Ela tinha voltado para tomar o dele. O quarto estava em caos, mas Ava ficou no centro dele, um pilar de poder calmo e justo. O ato de desaparecimento tinha acabado. O acerto de contas tinha apenas começado. A evidência no dossiê foi uma bomba que obliterou o mundo de Nathaniel em minutos. O salão irrompeu enquanto membros do conselho viram prova inegável dos crimes dele. As alegações desesperadas dele de vingança de uma esposa despeitada eram inúteis contra os fatos frios e duros dos próprios e-mails e contas offshore dele. Nathaniel, o rosto uma máscara de descrença, se lançou em direção a Ava. Você destruiu tudo, ele gritou, a voz rugindo com fúria. Antes que ele pudesse alcançá-la, guardas de segurança o interceptaram, contendo o CEO em desgraça enquanto ele se debatia e amaldiçoava. Ava olhou para o casco do homem com quem ela tinha se casado, o coração dela segurando apenas uma resolução final e calma. Você destruiu, Nathaniel, ela disse, a voz cortando através da raiva dele. Eu só acendi as luzes. Com isso, ela virou as costas para ele e saiu do salão com a filha e a advogada, deixando o caos para trás. A partida dela foi seguida pela chegada rápida de agentes federais. Nathaniel foi preso ali mesmo, a queda dele tão pública e humilhante quanto ele sempre temeu. As consequências foram absolutas. Condenado por múltiplas acusações de fraude e desfalque, Nathaniel foi sentenciado a um longo período de prisão, despojado dos ativos e do poder dele. O conselho da Sterling, no esforço para salvar a empresa, nomeou Ava Ashore para um papel consultivo, confiando na integridade dela para restaurar fé no negócio. Um ano depois, Ava estava num apartamento brilhante e ensolarado com vista pro parque. As pinturas dela enchiam as paredes com cor, e a filha dela, Hope, dava os primeiros passinhos felizes pelo chão de madeira. Ela não era uma esposa que tinha sumido, mas uma mulher que tinha se encontrado. Ela tinha escapado da gaiola dourada, e ao fazer isso tinha construído um lar verdadeiro, uma vida fundada não na riqueza, mas no chão inabalável da verdade e do amor. E olha, que jornada incrível de força e resiliência, né? A história de Ava é um lembrete poderoso de que as traições mais profundas podem frequentemente incendiar as transformações mais ferozes. Ela transformou a dor dela não em desespero, mas numa busca meticulosamente planejada por justiça, provando que o verdadeiro poder não é sobre riqueza ou status, mas sobre integridade, coragem e um amor inquebrantável pela filha. Ela não só escapou de um casamento tóxico, ela desmantelou um império de mentiras para construir um futuro baseado na verdade. Se a história de triunfo dela te emocionou, tira um momento para mostrar seu apoio. Aperta aquele botão de like para nos avisar que você curtiu e compartilha esse vídeo com alguém que ama uma história de karma e empoderamento definitivos. Não esquece de se inscrever e ativar as notificações para não perder nosso próximo conto envolvente. Valeu por ouvir, e a gente se vê na próxima história.